Graça e paz a todos do canal Palavra e Louvor. Nós estamos de volta aqui depois de um tempo para tornarmos a falar da Palavra de Deus com você, aqui nesse canal que é uma nova linha de raciocínio, de pensamento, que traz a Palavra do Senhor para todos os ouvintes. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 22, versículo 20. Que é uma visão de Balaão que ele tem com o Senhor de madrugada. Diz assim: Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Já que esses homens vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente aquilo que eu lhe disser. Amém? Muitas vezes a gente confunde as coisas. A gente confunde a palavra de Deus. Não confunda ser usado por Deus com ser salvo, com ser santo. Deus não procura santos para usar. Deus não procura os salvos. Deus procura quem Ele quer usar para a honra e para a glória do seu nome. Então, às vezes a gente está aqui e eu vou falar que a irmã Candinha lá na Japuíba está revelando até o CPF. E você vai lá, não, porque a irmã é usada por Deus. E daí ser usada por Deus? Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Deus usou Balaão para abençoar. Balaão é um exemplo crasso de falso profeta. Às vezes a gente acha que ser falso profeta é dar uma profecia que não vai se cumprir. Não. O maior exemplo de falso profeta na Bíblia foi Balaão. E eu quero que você me diga: qual foi a profecia que ele fez que não se cumpriu? Deus usou ele tremendamente. Inclusive, só para abençoar o povo dele. Então, às vezes, a gente se confunde nas coisas. Em vez de ficar buscando profecia, ficar buscando isso, ficar buscando aquilo, buscai o reino de Deus, buscai a salvação que vem do Senhor. Porque a palavra diz que tudo vem dele, por ele e para ele. E tudo é dele. Então, esses dias eu estava até vendo um vídeo que as igrejas hoje estão mais preocupadas em entregar aquilo que você, fazer a nossa vontade, entregar aquilo que você quer. Você vai atrás de casa, você vai atrás de carro, você vai atrás de emprego, você vai atrás de casamento, mas não vai atrás de Cristo. O que adianta? Foi o que eu ser curado. Inclusive ele cita até uma parte que tem a ver comigo. O que adianta ele curar um paralítico e amanhã o paralítico morrer? E se o paralítico não aceitou a salvação de Cristo? Ele foi lá só para receber. Falou: se eu curar um paralítico, amanhã ele morre de outra coisa. Se eu curar uma pessoa de câncer hoje, amanhã ele pode morrer de outra coisa. Mas se ele aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, hoje ele fecha os olhos, amanhã ele acorda no paraíso. Ele acorda no reino de Deus. Então, às vezes, a gente confunde. E os falsos profetas, eles se aproveitam dessas brechas, eles se aproveitam até da nossa, como é que se diz? Da nossa ambição, da nossa vontade de crescer, da nossa vontade de querer ter, não querer possuir, e não de estar incluso no reino de Deus. Então, as igrejas hoje, muitos dias a noite do milagre, a noite disso, a noite daquilo, venha para quarta-feira disso, venha para quinta-feira daquilo. E não é. Cadê que dizem? Venha arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Por que não falam isso? Porque se falar, as pessoas não vão, porque as pessoas não querem Jesus. As pessoas querem o que Jesus tem a oferecer, que é o milagre, que é a bênção. Tudo isso está incluso num pacote. E a primeira coisa do pacote é a salvação. Os milagres e as bênçãos são a consequência de você estar no reino. Não é o propósito. O propósito de Deus, o propósito de Jesus, quando ele veio à terra fazer e fez milagres, nem fala, a Bíblia nem cita como, em certas partes, nem cita como milagres, mas como sinais. Aquilo ali foi porque foi profetizado que ele ia curar, que ele ia ressuscitar, que ele ia fazer tudo aquilo. Então, se foi profetizado,
era porque tinha que se cumprir. Então ele veio fazendo aqueles sinais, porque o próprio Jesus disse: se não verdes milagres e sinais, vocês não acreditarão. Porque nós somos um povo de dura serviço, desde a saída do Egito, desde sempre, desde o Éden, que o ser humano é caído, é pecador. Então isso vem se arrastando até hoje. E a gente precisa sair dessa prisão que nós mesmos nos colocamos, que é de achar que o Evangelho é para a honra e glória do nosso próprio nome, porque não é. O Evangelho é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizemos é para agradar ao nosso Deus. E agradando a Ele, estamos agradando a nós mesmos, mas a palavra diz que a gente tem que matar nossa carne todo dia, matar nossos desejos, matar nossos anseios para poder fazer a vontade de Deus. Mas a gente não quer fazer isso. Nós queremos apenas receber aquilo que Jesus tem para oferecer, como se fosse as pessoas que seguiam Ele atrás de pães, atrás da multiplicação de pães, atrás de peixe, mas enchiam a barriga, viravam as costas e iam embora. No outro dia voltavam. O próprio Jesus disse: vocês vêm atrás de mim, não é por minha causa, é pelo que eu tenho para oferecer para vocês. É atrás de pão e de peixe, atrás de comida. Mas a verdadeira comida, que é o pão do céu, que sou eu, quando ele começou a dizer que ele era a verdadeira comida, que ele era o pão que descia do céu, que ele era o Filho de Deus, que o sangue dele era vida, que a carne dele era verdadeiramente comida, e aí o pessoal começou a achar aquele discurso muito pesado e começaram a sair. Por quê? Porque estavam interessados em coisas, não no verdadeiro rei. E assim foi desde o começo, sempre foi assim. Voltando aqui nessa passagem, Moisés, quando estava trazendo o povo do Egito para levar para a terra prometida, que parou em Moabe, Balaque estava com medo do povo, porque Deus, através de Moisés, tinha feito maravilhas no deserto. Então estava vencendo os povos que iam contra Israel. Então Israel estava com a fama de ter um Deus poderosíssimo junto deles, que ninguém subsistia na frente dele, ninguém resistia a Israel. Ele vinha, todo lugar que ele passava ele era abençoado. Então Balaque, com medo, foi atrás de Balaão para profetizar, para amaldiçoar o povo. Ofereceu dinheiro, ofereceu riquezas a ele, e ele cresceu o olho naquilo. Só que Deus falou com ele: você vai fazer o que eu faço, que eu vou mandar você fazer. Você vai lá, mas você só vai falar o que eu quero. Não o que Balaque quer que você fale, não o que o seu coração deseja. Aí subiram ao primeiro monte, foi lá, Balaão começou a abençoar o povo. Balaque ficou nervoso: para com isso, aí volta depois. E para quem lê, sabe que foram várias vezes ele tentando, até que teve uma hora que ele falou para o rei: não adianta querer amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Eu posso tentar aqui, mas na hora que eu for falar, as palavras que eu for dizer aqui, eu vou pronunciar aqui, não são minhas, são de Deus, é Ele que coloca na minha boca. Aí desceram dali, mas Balaão usou despertise. O que ele pensou? Para amaldiçoar com palavras não dá, mas dá para amaldiçoar com atitudes. Peguem as mulheres, as prostitutas, e infiltra no meio deles, que eles vão se prostituir e aí vão perder a bênção de Deus. E foi assim que aconteceu. Às vezes a gente guarda uma coisa e esquece outra. Você pode dizer: eu não sou avarento, eu não sou apegado a dinheiro, eu não sou apegado a bens materiais, eu não sou apegado a isso, eu não sou apegado, mas vai ter uma hora, e o diabo está só vendo ali, vai ter uma hora que ele vai te oferecer uma coisa que você, se não vigiar, vai cair. Não é dinheiro? Tá bom, não é dinheiro. É relacionado a sexo? Ele vai olhar: eu pego ele aqui. É relacionado a bebida? É relacionado a jogo? Ele vai. Uma hora, se você não vigiar, ele vai lhe oferecer um manjar que tem a ver com o seu gosto.
E se você não vigiar, pode ter certeza, vai cair. E não adianta fazer igual Sansão, ficar brincando com o pecado, achar que o pecado que você domina, que não domina. Você não tem poder contra o pecado. A palavra diz, fugir da aparência do mal. Até contra o diabo você luta, mas contra o pecado não tem. Nossa carne não tem chance contra o pecado. Se você não fugir do mal, não fugir da aparência, não fugir daquilo, se não fugir dos desejos da sua carne, você vai cair em tentação e vai pecar contra Deus. Então, meus irmãos, que essa palavra entre no seu coração, essa breve explanação entre no seu coração e venhamos parar de ficar procurando Deus onde muitas vezes Ele não está. Procure Deus onde você tem certeza que Ele vai estar. Procure o que Deus tem para oferecer a você além dessa vida, porque se quisermos de Deus somente nessa vida, a palavra diz que somos os mais miseráveis dos homens. Se procurarmos as bênçãos de Deus apenas nessa vida, se a gente quiser receber tudo de Deus agora nessa vida, porque o que Ele tem para a gente é muito maior, é muito além do que os olhos viram, do que os ouvidos ouviram, do que tudo que a gente possa imaginar. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz que o melhor está por vir. E aquele que resistir até o final dessa corrida dará a coroa da vitória e terá o direito de se assentar na mesa com o Pai e ceiar junto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, daqueles que venceram. Todos esses que eu falei não foram melhor do que nós, foram pecadores que de alguma forma caíram, mas que se arrependeram, voltaram atrás e pediram perdão dos seus pecados e reconheceram que Deus era o único e suficiente Salvador da vida deles. E hoje estão escritos no livro da vida, os heróis da fé, todos eles todos, se você for olhar na palavra, todos pecaram. Tanto que a palavra diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só tem uma chance de entrarmos de novo, fazer parte do reino. Ir até a cruz, até o sacrifício de Jesus e aceitar o sacrifício eterno dele, a morte eterna dele na cruz, para nos redimir de todo o pecado. Que você tenha um bom dia, uma boa noite, uma madrugada, ou qualquer hora que você esteja vendo esse vídeo, que Jesus abençoe a sua vida e te guarde de todo mal, e você possa fazer parte dessa mesa, em nome de Jesus. Amém.